pôr a senha, você falou, né? Uhum. A senha por senha. Põe a senha pra ela. Não, mas eu tava usando já a internet, não tava? Ah, não tem não. Não tá conectado. Você vai ficar esse tempo todo com essa tinta? Não, já vou tirar. Não dá não. Aqui. Quê? Tome Rockwell depois. É remédio, né, bala? Valeu. Acabou. Cabelo lindo, olha. Boa noite. Minhas amigas, meus amigos, que Deus nos abençoe a todos. Nós vamos aguardar que alguém nos fale sobre imagem e sonoridade, para podermos abordar o tema de hoje. As aptidões geralmente procedem das experiências passadas. Vamos trabalhar então? Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe sempre, porque precisamos da bênção divina a cada segundo em nossas vidas. Porque precisamos das bênçãos divinas a cada decisão que vamos tomar. Porque precisamos das bênçãos divinas nas nossas alegrias, nas nossas tristezas. Porque precisamos aprender a conectar com o Pai de amor e bondade em toda a nossa vida. Agradeçamos ao Pai o momento que se nos oferece de aprendizado da doutrina espírita, e como demonstrou Kardec em A Revista Espírita, são estudos psicológicos da alma que nós precisamos mergulhar, compreender, assimilar, memorizar, então aplicar em cada momento da nossa vida. Agradecemos a Jesus, que nos disse há mais de 2000 anos: sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu fiz. É claro que nesse sentido nós temos que contar com o movimento da eternidade, com os nossos passos, os nossos avanços dentro dessa eternidade. Então agradeçamos ao Criador a oportunidade
de pensarmos, de raciocinarmos junto aos ensinos espíritas. Assim, elevemos o pensamento e o coração ao alto, agradecidos para entoarmos a prece milenar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecendo também a direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Chútil, agradecendo os nossos protetores espirituais, agradecendo aos amigos e às amigas que participam conosco desse aprendizado. Nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Então vejamos aqui. O nosso tema de hoje tem por título: As aptidões geralmente procedem das experiências passadas. Aptidões nós temos como sinônimo os talentos, as capacidades inatas da criatura humana, né? Quando nós conhecemos a história, por exemplo, de um Santos Dumont, podem ter certeza que ele trouxe esse conhecimento ao trabalhar com a descoberta do avião. Ele trouxe de experiências passadas, né? Quando nós pensamos em Allan Kardec, e hoje nós conhecemos um pouco dos caminhos por ele andado, nós observamos que o Kardec, que viveu ao tempo de Sócrates, o Kardec que vem nessa caminhada, criou as condições ideais, tanto intelectuais quanto espirituais, para ser escolhido por Jesus, para ser um preposto imediato de Jesus nos trabalhos de codificação da doutrina espírita. Por quê? Era necessário o entendimento intelectual no sentido da pedagogia, no sentido de ser um professor, no sentido científico, no sentido filosófico, né? E então nós observamos que a aptidão é uma condição, é um talento, é uma capacidade que nós construímos ao longo da vida. Então, quando nós ouvimos Frédéric Chopin, que é o meu predileto, né? Mas nós temos Johann Sebastian Bach, entre outros, Mozart, né? A nossa amiga Sueli gosta muito de Mozart, né? São espíritos extremamente vividos,
e que trouxeram, né, de experiências passadas essa capacidade, inclusive e principalmente para nos ajudar. Nós observamos isso no livro Renúncia, em que Alcione, já um espírito bastante avançado, né, estava desenvolvendo um estudo sobre música no mundo espiritual, mais precisamente em Órion, que é um mundo superior ao planeta Terra, sobre música para, num futuro, vir aplicar esses conhecimentos aqui na Terra. E porque aqui na Terra, né, nós temos o Mozart, o Chopin, o Bach, entre outros. Mas os compositores, vamos dizer assim, os músicos que estudam uma obra desses grandes talentos, e observamos a nossa música popular, a nossa música erudita, nós vamos perceber que há muito, como um retrato da dor e do sofrimento. E por que isso? Porque nós ainda não sabemos expressar o sentimento com a elegância que a moral, que a espiritualidade nos exige até. Então, o amor cantado pelos nossos compositores, pelos nossos cantores, é um amor de separação. É um amor que traz dor, que traz sofrimento, né? Mas nós enxergamos a aptidão desses compositores, desses cantores, a executar esse trabalho, né? Então, nós precisamos conhecer esse processo. As aptidões e as tendências, né? Quando nós observamos, o Evangelho nos ensina que se quisermos saber o nosso grau de evolução, o nosso grau de aprendizado, de equilíbrio, de experiência, basta que observemos as nossas tendências, né? E dá para a gente medir quem somos nós, né? E olharmos lá na escala espírita, né? Que posição nós estamos. E isso nos dá uma ideia, dá para que a gente possa sentir, verificar, né, em que ponto nós estamos, né? O ponto evolutivo, né? Então, as aptidões e as tendências só raramente correspondem às leis de hereditariedade. Especialmente hoje, quando as opções para a conduta e a ação se fazem um leque imenso de possibilidades, ensejando a identificação do homem com as suas próprias realidades. Então, nós vemos, por exemplo, no campo da música, muita gente fazendo muita coisa boa, mas vemos outros que estão, vamos dizer assim, num grau mais abaixo e que não sabem fazer como faz um Chico Buarque, por exemplo, né? Então, o que nós enxergamos nisso? O processo evolutivo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, no tempo e no espaço, de acordo com a nossa caminhada, né? Boa noite, Valdemaia, Eunice Pereira.
Agora, quando nós olhamos esse nosso retrato no tempo, né, nós temos que enxergar também as nossas aptidões. Então, é por isso que um espírito reencarna e ele mostra aptidão para a engenharia, como o Santos Dumont, que a gente citou agora mesmo, né? Outro mostra para a música, outro mostra para a medicina, né? Boa noite, Dênia. Porque nós só podemos mostrar aquilo que já aprendemos, aquilo que já somos. E as nossas aptidões, vamos dizer assim, são o carro-chefe das nossas manifestações, né? Então, nós observamos que quando a gente estuda um pouco do movimento social da criatura humana e principalmente nesse nosso Brasilzão aqui, nós percebemos o quê? E isso, de uma certa maneira, se nos trouxe, como é que se diz, se nos exigiu um esforço maior, que a falta de comunicação em massa, a ausência de contatos sociais imprimiu como tendências o que eram hábitos dos grupamentos familiares, que impunham nos nascituros e crianças um roteiro de realizações que lhes incorporava impositivo, difícil de ser evitado. Então, era quase que uma obrigação, realmente uma imposição. Então, é mais ou menos assim, para a gente ter uma ideia, em termos da educação familiar. O filho vai seguir os passos do pai. A filha vai seguir os passos da mãe. Isso, por exemplo, criou uma dificuldade imensa para a mulher se desgarrar disso, se desprender disso, se libertar disso, para se apresentar na sociedade como uma criatura capaz de pensar, de sentir, de criar por si mesma. É por isso que nós temos mulheres que são como é que eu digo para vocês, não só um exemplo, não só um espelho, mas o retrato da coragem de mostrar, olha aqui, ó, eu sou mulher, eu sei fazer isso e ninguém vai me apagar por isso, né? Nós vemos no estudo da ciência, das descobertas, quantas mulheres que fizeram as coisas antes que os homens e foram apagadas pela história. Porque a história, quem manipula a história, quem é? É o homem, né? Tudo bem, Valdemar, afinal, é só nos lembrar para a gente fazer uma vibração para ela, né? A sua mamãe. Então, desde que o mundo é mundo, a mulher luta para alcançar o seu lugar na sociedade, para ser respeitada na sociedade, né? E, para isso, nos dias de hoje, muitas mulheres estão apresentando essas aptidões. Então, nós temos mulheres ganhando espaço em todos os segmentos sociais. Mas o que já sofreu, o que já penou, né, para alcançar esse status. Porque o homem, dominador, machista, né, e até invejoso, ele não deixou a mulher avançar porque ela se apresentava melhor, mais sábia, mais capaz do que ele. Então, apaga. Só que,
quando a gente coloca o nosso comportamento, a nossa conduta, no prisma da doutrina espírita, nós vamos observar que esse comportamento vai trazer para a gente consequências, né? E que não adianta, sabe? A minha capacidade não vai se apresentar porque eu apaguei alguém, porque eu escondi o talento de alguém. Se eu realmente for capaz, naturalmente a minha aptidão vai aparecer. Agora, o homem fez isso ao longo do tempo, entendeu? De vez em quando eu vejo algumas mulheres, né, como Marilena Chauí, por exemplo. Olha, as mulheres precisam vir para a política. Precisam, né? Aliás, se elas conseguirem chegar lá, muita coisa muda nesse país, né? Agora, as que chegam e alcançam um determinado status, precisam fazer. Nesse nosso Brasil nós vemos aqui, a primeira dama. Então, fulano de tal foi eleito presidente. A sua mulher é a primeira dama. Isso chama-se hipocrisia, né? Porque, como é que se diz? Boa noite, Alcione. Porque, na verdade, atrás de algum homem tem sempre uma grande mulher. Outra mentira. Lado a lado, tudo bem. Mas de acordo com as disposições masculinas, não, né? E, nesse sentido, nós vamos ver, né, Tarsila do Amaral. O que deve ter lutado essa criatura para obter um espaço no mundo da arte? Cecília Meirelles, né? Então, aí nós vemos que até a comunicação em massa, ela foi manipulada para que as gerações vindouras não descobrissem que mulheres pensam, agem e criam melhores do que os homens, né? Então, agora, exceto tudo isso, que é efeito do comportamento egoístico da criatura humana, aquela que a gente chama de homem, exceto tudo isso, nós temos o quê? Não obstante, as exceções demonstram nos gênios como nos idiotas a independência do reencarnante em relação às matrizes genéticas. É por isso que nós já estudamos isso semana passada, que um casal extremamente desenvolvido intelectualmente, né, pode gerar um filho idiota, que não tem capacidade intelectiva nem para acompanhar os seus pais. E isso é normal. Por que isso é normal? Sim, Valdemar, muitos homens são egoístas. É normal porque o espírito que está em processo de evolução. Então, o fato de ser homem, de ter tomado o mundo das mulheres, porque se ele tivesse dividido, a situação no mundo hoje seria outra. Com certeza, a sabedoria feminina diria assim, não vai fazer guerra, porque você vai matar pessoas e vai se responsabilizar por isso espiritualmente. Você vai atrasar o seu processo de evolução. Mas não, né? O egoísmo chegou num nível simplesmente de não deixar o outro
o outro agir, não é nem evoluir, agir, né? Então, quando nós pensamos em tendências, em aptidões, nós temos que pensar, né? E sem descartar a interferência, a ajuda, a influência como é que diz, da hereditariedade, sem descartar. Apenas, então, somente respeitar a hereditariedade, né? Nós vamos perceber que a contribuição dos genes e cromossomos procedem das experiências do passado. Porque tudo é evolução. Tudo. O Kardec tem um tema nas revistas espíritas, eu não vou lembrar agora que ano que era, que ele faz um estudo sobre a feiura e a beleza. E no tempo que ele viveu, 1804, até o tempo que ele desencarna, né? Ele faz um retrato dessa feiura, dessa beleza, e conclui, né, que gerações anteriores a ele eram simplesmente completas de criaturas feias. Que já na geração dele já havia uma evolução. Nos nossos dias, essa evolução se acentuou. Nós estamos falando de beleza física, né? Tanto e principalmente a beleza feminina cresceu, né? Nosso querido Martim da Vila tem uma música que ele fala assim: e a Mona Lisa não é muito linda. E é uma verdade. Se nós pararmos para pensar, né, quantas mulheres lindas que colocadas ao lado da Mona Lisa, ao lado do retrato, a Mona Lisa pede no mínimo de 512 a 0. Agora, a Mona Lisa era muito bonita para a época em que o Da Vinci pintou. Agora, quando a gente olha, nossa, o Da Vinci estava meio aguado, né? Vamos dizer assim. Agora, fora esses detalhes, o que a gente percebe? Que a gente realmente não pode descontar, como se diz, a contribuição dos genes, dos cromossomos, né? Porque também procedem de experiências anteriores. E o que quer dizer isso? Quando nós pegamos lá atrás o homem de Neandertal, ele é um brutamontes. E vem evoluindo, né? Mas essa evolução genética é lenta. Então, nós assistimos filmes aí antigos, você fala, nossa, como é que uma criatura podia agir desse ou daquele jeito? Mas era a cultura que se tinha. Eu fiquei impressionado, e eu acredito até que eu já comentei isso aqui, que ao ler um livro, Pedro o Grande, né, eu fiquei abismado quando eu percebi que qualquer pessoa que encontrasse uma criança na rua, se tivesse vontade, batia nessa criança, só pelo fato dela estar na rua. Agora, qual é o direito? Porque se eu encontrar algum filho de um vizinho meu aqui no prédio que eu moro e agredi-lo, hoje eu tenho leis, eu tenho que obedecer às leis, eu tenho que respeitar o próximo. Naquela época, não. Então, as pessoas que se desenvolvem num ambiente assim, elas se tornam naturalmente agressivas, né? Então, nós podemos conferir valor e aceitar a influência do cromossomo
dos genes, né, nesse processo de evolução. Mas essa contribuição, ela é, vamos dizer assim, ela é pouca. Porque a grande contribuição às aptidões, às tendências, é a inteligência, os sentimentos, a condição moral, que vão contribuir e muito. Então, observemos uma coisa. Todo o processo que foi desenvolvido para que Jesus viesse aqui. Por quê? O índice, o nível de inteligência do Cristo estava anos-luz, séculos, nem anos, mas séculos-luz, à nossa frente. Então, nós sabemos que, por exemplo, a criatura vai encarnar a primeira vez no mundo. O que ela faz? Ela vai ao fluido vital e constitui, constrói, prepara o seu perispírito. E isso é um processo natural. Não é preciso conhecer genética espiritual para fazer isso. No livro dos Espíritos, na Gênesis, a gente observa que até inconscientemente o Espírito faz isso, né? E agora imagina Jesus. Há algumas, como é que eu digo assim? Alguns pensadores e algumas pensadoras que dizem que o Cristo diminuiu as suas vibrações em 1000 anos terra. Eu acredito até que foi muito mais do que isso, né? Para poder se expressar no planeta Terra, naquele mundo primitivo e ser entendido. Porque é mais ou menos aquela comparação que se faz. Hoje em dia, essa comparação, inclusive, está perdendo o seu impacto, né? Pegar um indígena e colocar dentro da universidade, ele vai ter dificuldade. Hoje já nem tem tanta dificuldade assim, porque o indígena está estudando bastante, e isso é muito bom. Mas é mais ou menos isso, guardado as devidas proporções. Para Jesus se manifestar com os espíritos encarnados aqui, naquela época, realmente ele tinha que reduzir as suas vibrações, sabe, ao mínimo. Agora ele carrega as tendências e aptidões de espírito superior. Boa noite, Edna. E nós? Nós vamos carregando essas tendências, essas aptidões ao longo de muitas encarnações. Então, aí, quando a gente vê uma criança que, vamos dizer assim, entre aspas, segue as tendências do pai ou da mãe, é porque essa criança já adquiriu, já conviveu, aliás, com esse pai, com essa mãe, enquanto espírito em outras vidas. E ele gosta daquele modo de viver, de pensar, de sentir, desse que hoje é pai, dessa que hoje é mãe, né? Mas ele também traz das suas experiências anteriores. É por isso que você vê uma criança que aprende a escrever com facilidade. Outra que tem imensas dificuldades, que vai levar um pouco mais de tempo do que a criança que já tem essa tendência desenvolvida, essa aptidão desenvolvida, né? Nesse sentido, aquele que armazenou valores que lhe pesam na economia evolutiva como poderosos plasmadores de personalidade, da inclinação para uma ou para outra área do conhecimento, para a vivência da virtude ou do vício. É por isso que nós vemos filhos ou filhas que nascem em famílias extremamente estruturadas
e de repente se envolve com a droga, se envolve com crime, se envolve com a prostituição. Outros que simplesmente, para ir contra o que eles chamam de sistema estabelecido, né, que é o sistema familiar, eles se deixa abater pelo mal, pelo erro, simplesmente para ir contra, né? E isso também são tendências, como a gente viu aqui, ó. A inclinação a inclinação para uma ou para outra área do conhecimento, para a vivência da virtude ou do vício. Boa noite, Edna. Dramas e tragédias, crimes e ações nefandos que passaram, ignorados ou não justiçados pelos códigos humanos, convertem-se em processos psicopatológicos que se manifestam em forma de desequilíbrio no individuado, sem que haja fatores ancestrais que justifiquem o conserto. Então nós vemos uma família que organicamente, física e fisiologicamente bem estruturada, bem equilibrada, que tem um filho que já nasce paraplégico, que já nasce idiota, do ponto de vista intelectual. Nós sabemos que o suicida, principalmente aquele que atirou contra o próprio cérebro, ele nasce idiota. Mas por que ele vem dentro de uma família extremamente estruturada? Laços e laços e laços, como se diz, reunindo amigos e comprometidos no tempo e no espaço, né? Agora, o grande detalhe, né? Foi Deus que construiu essas coisas assim. É Deus que dá à criatura, né, a verdade da liberdade, a verdade do talento, a expressão mais rica das suas aptidões, das suas tendências? Não, não é Deus. Olha aqui. Ao ser processado o mecanismo do renascimento, o candidato modela, imprime nas células de informação aquilo que necessita para recuperar-se e ascender e resgatar. Tudo, como diz determinada canção, tudo está no meu nome. Eu que respondo por isso. Nós é que respondemos. Deus, sabe, a suprema inteligência, não tem que se preocupar com castigos e punições para os filhos que ele colocou no mundo, que ele colocou na vida, que ele colocou no tempo, aprenderem, se resolverem. Não, não é necessário isso. Porque o amor, a luz, são incompatíveis com a sombra, com o desequilíbrio. Chega um momento em que o espírito fala, não, cansei. Deixa eu parar de sofrer, porque não está dando mais. Então, a criatura escolhe uma vida de dificuldades para começar a equilibrar a realidade espiritual, sabe, com o processo de evolução. Nós tivemos recentemente Jerônimo Mendonça, que vivia atrelado num catre, que você não sabia se aquilo era uma cama, se era uma cadeira de roda, o que era, cujo sonho, todos nós sabemos, era poder virar de bruço por 30 segundos que fosse. Agora, pega a vida anterior do Jerônimo Mendonça e você vai ver
que tudo está justificado na sua vida de dificuldades. Só que ele volta decidido a vencer a si mesmo. E assim somos nós. Né? Outro dia eu estava vendo um diálogo, né? No famoso podcast, que até hoje, em termos de tradução do inglês para o português, para mim aquilo é apenas uma entrevista, né? Em que alguém dizia assim, olha, eu não acredito em vidas, em reencarnação, porque se existisse reencarnação, eu tinha que estar muito bem, muito evoluído, muito crescido. Agora, o outro, que fazia parte do diálogo, mostra para ele que não é tão fácil assim. Porque nós nascemos, em primeira instância, vamos dizer assim, simples e ignorantes. E vamos ganhar conhecimento ao longo das vidas. Mas tem vidas que a gente resolve mergulhar de cabeça e alma nas sombras, nas dores, nos sofrimentos, por pura teimosia, porque quer bater de frente com a vida que estamos vivendo. E aí nós complicamos os nossos passos, né? Aí, consequência, né? A criatura vai ter que reajustar, botar tudo na linha do equilíbrio. Para isso, matou, estuprou, roubou, né? Traiu, abandonou, fez um monte de coisa. Não reúne em si condições morais, éticas, quase que nenhuma. É preciso conquistar um pais que tenham coragem de tê-lo como filho. Que além da coragem é a questão da caridade, a questão do amor ao próximo, que está diretamente ligada a essas situações. O filho, sabe, errou muito enquanto espírito e agora ele vem paraplégico, ele não consegue falar, ele está preso dentro do próprio corpo. Então, pai e mãe tem que ter coragem, porque essa criaturinha vai dar muito trabalho, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista da locomoção, do ponto de vista social, porque o preconceito toma conta ainda de muitos pensamentos, de muitos sentimentos que guardamos em nós, né? E esse é o caminho. E muitos, né? Antes de ontem eu vi o Raul Teixeira contando um caso que ele está fazendo uma palestra lá em Manhattan. Quando acabou, um senhor vai até ele e fala assim, eu não acredito em nada do que você falou. Ele falou, é um direito que você tem de não acreditar em nada. Mas por que você está nervoso desse jeito? Aí esse senhor conta que tinha uma filha recém-nascida e de repente essa filha desencarnou sem mais para quê e ele entrou num processo auto-obsessivo. Porque ele começou a brigar com Deus. Aí o Raul falou assim, engraçado, né? Hoje você briga com Deus. Mas os filhos dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus parentes que desencarnaram cedo, você nem ligou para isso.
Agora, porque é o seu agora, você se acha no direito de brigar com o Criador. Aí a criatura está um choque, né? Aí ele falou assim, olha, a minha mulher já foi para o Brasil e eu estou aqui porque eu tenho que vigiar a minha filha. Todo dia eu vou no cemitério, olha. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que vai vigiar um corpo em putrefação? Achando que o espírito está preso ali? Então, olha bem, a criatura está vivendo numa cidade de grande evolução tecnológica, cultural, mas ele não está acompanhando por um amor egoísta. E aí ele fala assim, a minha mulher foi para o Brasil, ela está lá, ela desenvolve as coisas dela lá. Aí o Teixeira falou para ela, eu acho melhor você ir para lá, ajudar a sua irmã, a sua mulher, porque a sua filha não está no cemitério, ela está lá com a sua mãe. Ah, desculpe, ela está lá com a sua mulher, que é mãe. E aí a ficha foi entrando, assim, rasgando, ralando todas as paredes da alma. E ele falou, rapaz, eu acho que você tem razão, eu vou fazer isso, eu vou com a minha mulher. E veio para o Brasil. Passado algum tempo, ele vai assistir outra palestra do Raul Teixeira, e aí ele volta lá e fala, Raul, aí ele mostra a barriga da mulher, fala, olha, vem vindo outra aí, né? E eu estou feliz da vida com isso, né? Aí o protetor do Raul falou para ela, é a mesma menina que foi embora antes, ela está voltando, porque ela tinha que cumprir um tempo que ela foi suicida em vida passada. Então ela tinha que completar esse tempinho aí. Ela completou e está voltando agora em melhores condições. Então, observa que a criatura está brigando com Deus sem conhecer as razões divinas da vida. E quantas vezes nós fazemos isso? E às vezes até desprezamos as nossas aptidões por causa de orgulho, por causa de egoísmo, né? E, então, veja bem, ao ser processado, vamos repetir aqui o mecanismo do renascimento, o candidato imprime na célula da informação aquilo que necessita para recuperar-se, ascender, resgatar. Né? O mesmo se dá no campo da cultura, da beleza, da arte, em que o espírito, ao ser submetido aos implementos celulares, né, neles trabalha esses equipamentos sutis para responderem com fidelidade ao ministério para o qual retorna o corpo em realizações nobilitantes. É por isso que nós vemos um Geraldo Mendonça que supera. Nós vemos quantos deficientes hoje nas Olimpíadas, ganhando isso ou aquilo, enfrentando a vida sem braço, sem perna. Porque espiritualmente está decidido a usar as suas aptidões, as suas tendências para vencer. Nós precisamos nos dar consciência disso, né? Entender que o que acontece conosco quando renascemos aqui é da consciência para a mente, da mente para o cérebro, e aí inclui a relação espírito-perispírito, corpo-perispírito. E aí nós chegamos, né? Mas um pai e uma mãe, quando recebem um filho, o que eles observam? Nossa, que beleza, nasceu com saúde, era o que eu mais queria. É só isso, a aparência.
Quando vem com problemas, o choque é tal que às vezes a mãe e o pai renegam, rejeitam essa criança. Há casos que a gente vê aí, a Nete contou um caso de uma menina que acabou de reencarnar, saiu do ventre da mãe, quando a mãe sabe que é uma menina, fala, nossa, eu queria um menino. Essa expressão, nossa, eu queria um menino, sabe, é como um banho de água gelada, não é nem frio, sobre as emoções da criança. As duas, mãe e filha, levaram pouco mais de 3 anos para a filha reconhecer a mãe. Porque no íntimo da criança, a mãe tinha rejeitado ela. Então, alguém ensinou essa mãe a conversar com essa filha, assim que essa filha dormia, para conversar com a alma, com o espírito, e demonstrar amor. Depois de algum tempo, um dia a criança acorda de manhã, corre para a cozinha e fala, mamãe, é verdade que você me ama? Olha, nós precisamos entender o espírito que existe em nós. Nós precisamos utilizar os recursos, as ferramentas, as tendências, as aptidões que nós temos, que está no íntimo de nós. Reconhecer o Criador dentro de nós. Porque quando reconhecemos Deus, pode ser deserto, pode ser montanhoso, pode ser escuro, pode ser sem recurso nenhum, nós faremos o caminho. Porque estamos acreditando no Criador. Agora, quando não reconhecemos, vamos passar a vida desperdiçando talentos, desperdiçando tendências, aptidões, né? Sofrendo, projetando tudo para o futuro. Só que no futuro, a próxima reencarnação da criatura não terá as mesmas paisagens de hoje. Nós temos que pensar nisso. Aproveitar a encarnação de agora, porque a próxima, se essa é mal aproveitada, a próxima terá maiores dificuldades, porque nós não aproveitamos. Exatamente, Valdemar, reconhecer o Pai dentro de nós. Para a gente finalizar, o Espiritismo nos ensina. No Espiritismo, as aptidões são consequências do progresso individual de cada espírito ao longo de sucessivas reencarnações, e não privilégios divinos. Aquela história, nossa, essa criança é bem dotada. Deus deu tanto para Deus, não deu nada. A criatura que desenvolveu isso. Temos que lembrar sempre, nós nascemos simples e ignorantes. O processo de aquisição de conhecimento, de experiência, é resultado das nossas andanças e aproveitamentos. Né? Repetindo aqui. No Espiritismo, as aptidões são consequências do progresso individual de cada espírito ao longo de sucessivas reencarnações, e não privilégios divinos, refletindo o livre-arbítrio e o acúmulo de experiências de cada um. A diversidade de aptidões é essencial para a harmonia do universo, permitindo que cada pessoa contribua com suas capacidades para o desenvolvimento da sociedade e para a evolução coletiva, cumprindo a lei de caridade. Pensemos nisso. O médico, o engenheiro, o engenheiro mecânico, o engenheiro eletricista, o engenheiro, o biólogo, o artista. Cada uma dessas criaturas contribui com as suas aptidões para o desenvolvimento social.
Assim como o coletor de lixo. Assim como o homem comum de profissão, que para nós não tem valor, o lavrador. Todos são contribuintes para a vida. Da vida para a vida. Cada um usa as suas tendências, as suas aptidões e vai desenvolvendo, né? Assim, meus irmãos, agradecidos por mais essa oportunidade, agradecendo a vocês pela presença, né? Agradecendo ao núcleo de estudos espíritas Caibar e Chútil, né? Agradecendo aos nossos protetores espirituais, porquanto uma coisa que nós temos que pensar, só teremos liberdade essencial quando formos o protetor de nós mesmos. Por enquanto, nós dependemos de amigos que investem tempo, coragem, talento para nos ajudar. E aí, agradecer a essas criaturas. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine na proporção do nosso esforço. Então, vamos lembrar da mãe da nossa amiga Valdemária, né? Coloca mais uma vez o nome dela aí, Valdemária. Maria Benedita Viana Sintra. A minha mamãe também chamava Maria Benedita, só que da Silva. Foi por um tempo dos Santos, depois um tempo maior da Silva, né? Mais Maria Benedita, né? Vamos vibrar para que essa irmã, com as dificuldades físicas e fisiológicas, possa receber do plano espiritual, possa receber dos mensageiros de cura, de consolo, que trabalham especialmente para Jesus, aquilo que ela precisa. Assim como todos os nossos irmãos nos hospitais, nas cadeias públicas, nos lares, pelas ruas, pelo mundo, onde quer que olhemos, que o nosso olhar seja de amor e caridade para com todos os necessitados. Assim, abrimos o coração em oração para encerrarmos o aprendizado dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, agradecidos a todos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Nós vamos concluir por aqui.